Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de outubro de 2021, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. Nessa semana, como não poderia ser diferente, o quadro fiscal é protagonista do nosso podcast. E o Grupo de Conjuntura ajuda a trazer um pouco de equilíbrio para esse debate que está tão exacerbado, tão emotivo nesse momento. Para isso, eu convido, primeiramente, o professor Francisco Eduardo Pires. Ok, obrigado aí, Gabriel. Pois é, nós estamos vivendo mais um período de turbulência na economia brasileira, nos mercados, né? Não bastasse a elevação da taxa de inflação, né, que vem surpreendendo, resistente, né, e acima das expectativas. Isso aí levando a uma expectativa de taxas Selic maiores e, por consequência, também uma revisão para baixo nas taxas de crescimento do ano que vem. Mas, enfim, não bastando isso, a política vem ganhando uma influência crescente na economia. De um lado, pela aproximação das eleições presidenciais, o que aumenta a incerteza e o nervosismo do mercado em relação ao futuro. Mas, de outro, pelas pressões por mais gastos que começam a ter consequências negativas na política fiscal, causando baixas no governo, etc. Fatos que nós estamos acompanhando, né? Concretamente, a pressão pela aprovação do Auxílio Brasil, com valor de R$ 400, levou a uma... Nós não concordamos que levou a cair e desabar o teto, como normalmente se fala. Levou a uma rachadura na nossa principal regra fiscal atualmente, que é a regra do teto, né? Nesta PEC que foi enviada ao Congresso, que deverá ser votada pelo Congresso, tratando tanto da questão dos precatórios quanto desta mudança relativa à regra do teto, essa PEC então permitiria ter recursos suficientes para pagar os R$ 400, mas o principal é o seguinte, que esta mudança que aconteceu, que, na verdade, não foi não se deixou de ter o teto continua, mas se mudou o período de apuração da inflação, né? Do período julho-junho para o período janeiro-dezembro, né? Quando você faz isso cumulativamente, desde que começou a regra, vai dar 3% a mais de inflação, e é isso que abre esse espaço para se gastar mais. Então, você mantém a regra do teto, mas, por causa desse casuísmo, você abala um pouco a confiança nessa regra, porque, obviamente, o que vem à mente de qualquer um é, bom, diante de um próximo impasse, será que um novo casuísmo virá e depois outro, etc., ou não? Né? Então, você manteve a regra, mas à custa de um abalo na confiança que se tem nela, né? Isso aí, obviamente, tem suas consequências, né? Por outro lado, do ponto de vista mais, digamos assim, mais show, né? Mais do tamanho do déficit, dos gastos, etc., de acordo com as nossas contas, né? A relação gasto do governo central, né, sobre o PIB, deverá ficar em 2022 em 18,5%, né, 18,5% dos gastos, 18,5% do PIB. Isso aí não é um nível alto, pelo contrário, é até mais baixo que 2019, o ano pré-pandemia, né? Então, do ponto de vista, digamos assim, bem quanto você vai estar gastando, né, de impacto fiscal, etc., a gente não vai ter o resultado não é ruim.
mesmo com este aumento dos gastos provocado pelo Auxílio Brasil, né? Mas se não é, então qual é o problema? Por que esse nervosismo todo, né? Nós podemos pensar aqui em duas possibilidades para toda essa tensão nos mercados. De um lado, esse fator que eu falei, né, esse trinco, né, essa rachadura aí na regra do teto, e, de outro lado, as eleições de 2022, porque as eleições de 2022 também produzem uma incógnita sobre qual vai ser o futuro da política econômica a partir de 2023. Então, eu acho que a gente pode aqui, quer dizer, não só enriquecer aqui a análise com outras informações, mas também debater essa questão sobre o que está pegando mais neste momento. Então, eu gostaria de colocar aqui algumas questões em torno desse debate que se formou, né, a partir de quinta-feira e sexta-feira. Muitos analistas, muitos economistas se manifestando, e eu diria que quase 100% desses analistas, economistas, colocaram uma grande preocupação com relação a tudo isso que está acontecendo, e a preocupação maior, né, era não no sentido do número que o governo está dizendo que vai poder liberar de mais gastos, calculado pelo relator dessa PEC, está em torno de 83 bilhões de reais. Esse número pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo dos parâmetros que você use para fazer a conta, mas mais em função do risco que isso representa. São 83 bi hoje, então são 100 bi amanhã, e são 150. Quanto a mais poderia ser enxertado, vamos dizer assim, no orçamento para o ano que vem. Então, isso é uma grande preocupação. Agora, de uma maneira geral, nenhum deles se manifestou contra o Auxílio Brasil, né? Não contra especificamente, por quê? Porque a população brasileira hoje, nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas, e as condições do mercado de trabalho, principalmente para as pessoas menos qualificadas, é muito incerta. A gente tem um mercado de trabalho que a gente não sabe muito bem qual é a conformação dele pós-pandemia. Nós já temos aqui insistido que o mercado de trabalho certamente eliminou muitas atividades por definitivo, em definitivo, que a pandemia levou a uma mudança em processos de produção, a uma mudança na organização do trabalho. E, por outro lado, a pandemia também criou atividades, em geral, mais qualificadas, porque mais ligadas à tecnologia da informação, à tecnologia da comunicação. Então, esse conjunto de pessoas que nós temos aí de 14 milhões hoje, que está no mercado de trabalho, pressionando o mercado de trabalho, a gente pode quase que concluir que são aquelas pessoas menos qualificadas. Inclusive, a pesquisa do CAGED aponta isso. O emprego formal tem crescido muito. Bom, então, resumindo, essas pessoas precisam de um auxílio. Então, todos os analistas concordam com isso. Mas eles também, a maioria deles, diz, não, a gente deveria ter ido para um corte de gastos ou para um aumento de impostos. Bom, aumento de impostos hoje é muito difícil a gente pensar que isso possa ser viabilizado pelo Congresso. A sociedade hoje tem muita rejeição a pagar mais imposto, por razões diversas, e a gente até entende, né? O Brasil tem uma carga tributária que é a segunda maior da América Latina. Bom, e cortar gastos. Então, a gente se debruçou nesse final de semana, nós do Grupo de Conjuntura, no orçamento previsto para o ano que vem. E aí a notícia é a seguinte, quer dizer, o que a gente aprendeu dessa leitura do projeto de lei orçamentária que foi enviado para o Executivo, do Executivo para o Congresso, que é o que está aí, né? Nós temos 71,1% das despesas concentradas em 3 itens das despesas primárias. São eles: INSS, DPC, benefício da prestação continuada, e a lei e o pessoal, funcionário público federal. Isso é absolutamente inegociável, não tem como cortar. Então, quais são os outros candidatos, as outras despesas candidatas a cortes? Bom, o abono salarial seria um candidato, né? Uma despesa que poderia ser cortada, mas representa 22 bilhões de reais. Mas, para isso, a gente tinha que ter feito uma discussão prévia, porque, inclusive, tem que passar pelo Congresso, né? E isso não foi feito. As despesas discricionárias, que é o que resta nessa conta,
para o ano que vem estão orçadas em 98 bilhões de reais. E uma série de estudos, essas despesas incluem investimentos públicos e custeio da máquina pública, que parece que é fácil cortar, mas não é. Existem uma série de estudos, todos eles convergem para o mesmo número, que quando essas despesas em custeio da máquina pública começam a beirar 90 bilhões de reais, isso já é um risco de apagão dos serviços públicos. Então, essa despesa, embora seja discricionária, ou seja, por definição, o governo pode reduzir, não pode, porque o país para. É apagão de quê? Energia elétrica nas universidades que não será paga. Energia elétrica nos postos do INSS que não serão pagas, então serão cortadas. Então, todo o custeio da máquina, toda a produção de serviços de ministérios fica ameaçada, controle de tráfego aéreo. Então, na verdade, essa despesa também está no limite. Investimento público também não tem como mais ser cortado, né? Por quê? Porque nem o investimento de reposição é feito, então não tem como cortar. Sobram, então, as emendas parlamentares, que são discricionárias, mas são impositivas. E aí o que está previsto nesse orçamento são 16,2 bilhões em emendas individuais e de bancada. O que está faltando aqui ainda será inserido no orçamento são as despesas, as emendas parlamentares de relator. E fala-se que o número estaria em torno de 20 bilhões de reais. E esse orçamento, cujos dados eu estou dando para vocês, ele está suborçado, porque ele, por trás, tem um INPC que corrige a maior parte das despesas obrigatórias do governo central. Ele está ali, o INPC estimado é 6,2 do ano de 2021, que corrige as despesas do ano seguinte. E, obviamente, que o INPC vai estar muito mais próximo de 9 do que de 6,20. Então, também é um orçamento que está subavaliado. E esse orçamento, cujos dados a gente está falando, está no teto, está no limite do teto de 1,610 bilhões de reais, o teto definido da forma, com a regra, né, que está vigente. Então, quando a gente olha o orçamento, a gente não tem como, aonde que poderia ser acomodado o Auxílio Brasil em 400 ou 300, a gente não conseguiu abrir espaço fiscal para isso, né? Então, isso também é um problema grave, porque nos coloca a questão que a gente sempre tem martelado. Nós temos uma rigidez orçamentária que não nos permite usar a política fiscal num momento como esse, de auxílio aos mais vulneráveis, de garantir um mecanismo de transferência de renda que é absolutamente meritório para essas pessoas que, a partir de outubro, vão deixar de receber o auxílio emergencial. E elas vão ficar em que circunstâncias? Numa economia que ainda não se recuperou da pandemia, numa economia que tem muitas incertezas, não só até o final desse ano, como especialmente para o ano que vem. Então, é um dilema, né? A gente realmente tem aí uma situação de contas públicas extremamente grave e que nunca foi atacada. E o que está acontecendo hoje no Brasil é exatamente, né, o sintoma de tudo isso que a gente já há muitos anos vem colocando aqui. Eu gostaria de destacar, então, um pouco a avaliação, não? Ou seja, começar a avaliação sobre o que aconteceu a semana passada, não? Um pouco do relato do Francisco Eduardo e da Margarida, o que parece que, bom, a gente não tem espaço fiscal, a gente já sabia disso, não tinha espaço fiscal. Se a gente quer acomodar um aumento do Auxílio Brasil, isso teria que ser furando o teto, tá? Como o Francisco Eduardo colocou, isso leva a uma pequena rachadura, não a furar o teto, no sentido de que existe ainda alguma situação extraordinária, dado pelo que a Margarida falou sobre o mercado de trabalho, sobre a situação pós-pandemia, que permite ter essa pequena rachadura, tá? Porque não teria espaço nem para cortar gastos, nem para aumentar impostos, por enquanto, então deveríamos ir nessa direção de alguma PEC. Tá? É claro que a mudança do calendário de indexação é um pouco oportunista, porque se aproveita uma inflação maior. É claro que tem
além das emendas parlamentares que a Margarida destacou, tem outro subsídio, como a caminhoneiros, que também é uma questão oportunista, que a gente seria bom, de alguma forma, contornar, mas fazem parte das pressões políticas que a gente tem. Tá? Em consequência, quando a gente vê os efeitos, como o Francisco Eduardo colocou, isso significa que no ano que vem, a relação gasto primário do governo central PIB vai ficar um pouquinho acima de 18%, não significa uma mudança, um aumento de gastos, criado por esta PEC, que vai fazer a diferença na evolução da dívida pública, tá? Ou da solvência fiscal. Tá? Ou seja, é claro que Margarida destacou que essa pequena rachadura pode criar incerteza sobre o que pode acontecer em 2023, 2024, tá? E colocar mais gastos. Tá? Mas, em princípio, por causa da lei de responsabilidade fiscal, qualquer aumento permanente de gastos precisa de ter seu financiamento. Não está sendo o caso deste caso. Mas, de qualquer forma, vocês veem que a relação de gasto-PIB vai ficar em 2022 abaixo de 2019, não prévio. Então, não é uma situação tão dramática. Então, o que deve ter estressado? A pergunta que a gente mais se faz é o que provocou esse estresse nos mercados financeiros que aumentou os prêmios de risco, disparou o dólar, desabou a bolsa de valores, tá? Se a gente não tá vendo, digamos, tanto estrago assim na questão fiscal, tá? E provavelmente um ponto, o Francisco Eduardo destacou isso, é que ainda, digamos, essa pequena rachadura que a gente fez por causa da proposta da PEC, é inserida em um contexto maior, que são as eleições do ano que vem. Acho que o que gera mais incerteza e que, digamos, potencializou o estresse da semana passada é um pouco mais o que os agentes financeiros percebem que pode acontecer com o resultado das eleições do ano que vem, não? Porque esse que é o temor para 2023 e 2024. Ou seja, mais que o temor sobre o efeito da PEC, é um pouco a avaliação que isso provocou sobre essa incerteza eleitoral que ainda se tem e sobre como que os possíveis candidatos, não, os que estão com mais intenções de voto hoje, se comportariam nos próximos anos. Tá? Se a nossa hipótese for certa de que, digamos, o que esteve por trás do estresse da semana passada é mais incerteza eleitoral, que é essa questão do aumento temporário de gasto para 2022, provavelmente nos próximos dias os mercados financeiros vão se acalmar. Ou seja, o preço do dólar aqui no Brasil vai cair, a bolsa vai recuperar, os juros futuros vão cair um pouco, tá? Os prêmios de risco também. Isso aconteceu já ontem e está acontecendo hoje, e acho que isso pode continuar nos próximos dias, não? Ou na semana que vem. Tá? Então, o temor da semana passada foi muito mais associado, provavelmente, isso é uma hipótese, mais associado a os candidatos que podem ganhar a eleição, que é a própria PEC. Eu queria retomar aqui um pontinho que tanto a Margarida falou bastante, o Lixa também mencionou, que é a questão do financiamento, né? O financiamento dos gastos. Né? A Margarida falou que aumentar impostos é muito difícil, a carga tributária brasileira já é alta para um emergente, etc. No entanto, eu queria levantar a seguinte questão a respeito. Quando a gente fala sobre reduzir a desigualdade no Brasil, o Brasil é um país muito desigual, todo mundo sabe. Quando se fala nisso, todo mundo é a favor, aplausos generalizados. Né? Agora, só existe uma maneira de reduzir a desigualdade, pela ação do Estado. Né? Você
tirando de quem tem mais, através de tributos, e gastando com quem tem menos. Não existe outra maneira. A outra maneira é a maneira populista. Só dá para quem precisa e não tira de ninguém. Bom, isso aí a gente sabe como acaba inflação, etc, etc. É a história da América Latina, né? Então, existe, quer dizer, dentro dos gastos, você poderia melhorar, né? Para dar mais mas para melhorar, aí tem que mexer nos gastos obrigatórios, né? Que hoje em dia essa rigidez toda. Do ponto de vista da tributação, eu acho que existe algum espaço. É claro que não é aumentar a carga tributária sobre a produção, né, altíssima no Brasil, mas, por exemplo, taxação dos dividendos. Foi proposto, está engavetado no Senado Federal, né? O Brasil é dos poucos países no mundo que não taxa dividendos, né? E um dos países que precisa exatamente reduzir a sua desigualdade. Não, mas isso está travado. Por exemplo, o imposto de renda. Há inúmeras deduções de imposto de renda que beneficiam pessoas ou de classe média ou mais de classe média, que, claro, ninguém gosta. Eu estou falando aqui uma coisa que eu sei que é impopular, né? Mas se a gente quer, de fato, enfrentar a questão da desigualdade, tem que ir por aí. Quer dizer, de quem revisão dos gastos tributários, que são os subsídios, as desonerações fiscais. Também. Esse país não admite conversar sobre o tema. São 400 bilhões de reais este ano em gastos tributários, ou seja, desonerações fiscais que foram implementadas há mais de 50 anos atrás, algumas, e nunca se fez nenhuma avaliação colocando custo e benefício desta medida. Perfeito. Então, eu acho que existe essa questão. Tem que fazer? Tem. Mas eu acho que o Brasil precisa, quer dizer, a gente precisa conversar sobre isso. É claro que isso aí tem que ser mediado, enfim, pelas lideranças políticas, etc., mas enfrentar com coragem essa questão. Se você quer realmente reduzir a desigualdade, você vai ter que mexer em várias coisas que a princípio as pessoas não gostam, mas que se elas são a favor de ter um Brasil mais igual, elas vão ter que, de alguma maneira, pelo menos abrir mão um pouquinho, né, das suas vantagens e regalias. Bom, não sei se os meus colegas têm mais algum... Só um ponto final, Francisco, é o seguinte, um pouco o que tem acontecido, digamos, o que vai acontecer em 2022, da relação gasto-PIB cair para 18%, um pouquinho acima de 18%, vai estar muito associado à inflação que está acontecendo no Brasil, não? Ou seja, você está tendo um aumento este ano do deflator do PIB elevado, que está aumentando o PIB nominal e que é muito maior que os indexadores que se utilizam para corrigir os gastos públicos, tá? Isso ajuda a reduzir essa relação gasto-PIB, tá? Por outro lado, a Margarida destaca isso sempre, tem uma despesa aí que são os servidores públicos, não os funcionários públicos, que é 22% dos gastos, que não têm sido ajustados, tá? E que isso também ajuda, tá? Ou seja, num contexto de alta inflação, tá? Então, o financiamento que tem permitido reduzir a relação gasto-PIB está muito associado à inflação. E isso que o Francisco Eduardo fala, que a gente não pode utilizar esse recurso de forma permanente, tá? Ou seja, primeiro porque cria estresse no mercado financeiro, aumenta os prêmios de risco, reduz o nível de atividade, prejudica o emprego das pessoas com menos recursos, tá? Que foi o que a Margarida destacou na sua apresentação.
E, por outro lado, tá, a inflação penaliza mais os mais pobres, não? Porque normalmente está associado a aumento de alimentos ou de combustíveis que tem forte impacto sobre eles. Tá? Então, a gente teve esse financiamento inflacionário, tá? Durante a pandemia, mas isso não pode ser mantido no pós-pandemia. Tá? Não podemos continuar pagando ou funcionando desse jeito, tá? Ainda quando a gente tenha feito isso agora de forma temporária. Tem um outro efeito também perverso da inflação, até sobre as contas públicas também, que não são só efeitos positivos. Na hora do Tesouro Nacional se financiar, provavelmente uma taxa Selic não será suficiente. Então, uma colocação de títulos em mercado via LFT, que são os títulos remunerados pela Selic, vai ficar mais difícil. E, eventualmente, o Tesouro Nacional vai ter que partir para títulos pré-fixados, mas com prazos menores, por conta do risco inflacionário embutido aí. Então, títulos de prazos menores é a saída que os investidores encontram no momento de aumento das expectativas de inflação e, portanto, do risco inflacionário. Então, a colocação de títulos também vai ficar mais complicada, privilegiando pré-fixados, né, e com prazos mais curtos. Ok, ficamos por aqui e voltaremos com mais um podcast do Grupo de Conjuntura na próxima terça-feira. Até lá.